falando de economia. Fala de economia. Não basta pensar na economia. Economista. A economia encolheu. Assuntos da economia. Economia. Cara, economia. Na economia. Na economia. Olá a todos, eu sou a Luísa Pinesi, economista da XP. Sejam bem-vindos a mais um episódio do EconoCast, nosso bate-papo de economia quinzenal com a equipe de analistas da XP, onde nós comentamos notícias, cenário macroeconômico e tudo de mais relevante que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui no estúdio hoje temos Rafael Figueiredo, seja bem-vindo mais uma vez, Rafi, mais conhecido como Rafi. O Rafi, ele é estrategista de ações aqui da XP e também apresentador do Morning Call do YouTube aqui da XP, então quem já acompanha conhece muito bem o Rafi, não só no YouTube, Instagram, ele está ali presente em todas as nossas plataformas, e também a Alexandre Maluf. Ale, faz um tempo que você não participa, então seja bem-vindo também mais uma vez, agora, na versão em vídeo do nosso EconoCast. O Alexandre é economista da XP e cuida ali, especialista nos dados de inflação, então a gente vai aproveitar bastante aqui o Ale Maluf, porque a inflação está vindo abaixo do esperado há um tempo, então vou tirar aqui umas perguntas, para o Ale poder responder e explicar aqui o que está acontecendo para a gente, Ale e Rafi, obrigada pela participação, estou muito animada aqui para o bate-papo de hoje, E para o tema de hoje, acho que a gente vai começar falando de como está a temporada de resultados, Então vou começar aqui com o Rafi e depois a gente pula ali para a economia, Aliás, também fazer jus ao tema do podcast, o EconoCast, Então a gente finaliza com as visões de economia. Rafi, então, começando aqui com você, A gente grava esse episódio no meio da temporada de resultados que está acontecendo no Brasil. A gente já teve resultados Vale, Ambev, Embraer, enfim, 68 das 79 empresas, já divulgaram seus resultados do terceiro trimestre, das 79 empresas que compõem o Ibovespa. E pelo que eu vi, atualizado hoje, pelos dados da Bloomberg, 60% delas vem superando as estimativas de lucro, Claro que ainda temos empresas por vir, mas parece ser uma temporada ali com resultados robustos, Quais que são esses destaques quando a gente olha para a ótica setorial, Por quê? Quais são as dificuldades ou não, que cada setor ele tem apresentado hoje? Ótimo, Lu. Bom, prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Estar junto com o Maluf também. Estivemos juntos no Morning Call, Então, já estamos sincronizados aqui. Toca para o lado, olha para o outro, Tá fluido aqui. De fato, você falou que a temporada de resultado ela está acontecendo e a gente está tendo bem mais surpresa positiva aqui do que negativa. Do nosso universo de cobertura da XP, 61% das empresas já entregaram seus resultados. E desse universo, quase 60%, 57% é um número quebrado, estão reportando resultados melhores do que o esperado em termos de lucro, E aí a gente tem uma confiança sobre o que está acontecendo agora, que é muito próximo ao que a gente viu na temporada de resultado do segundo tri, que foi a melhor temporada trimestralmente falando dos últimos 3 anos, ou seja, um micro reportando um bom dado, e conduzindo o macro, e a gente está indo com essa característica para o terceiro tri também. Talvez seja uma das melhores aí, talvez dos últimos 4 anos, não mais apenas 3, dados os números que a gente tem até agora. Agora, o que a gente tem no sentido de dados ali, Que aquelas companhias líderes em entregas de valor, qualidade, previsibilidade, baixo risco, que reportaram bons resultados, e controlaram custos, que isso é super importante, que está super em voga agora, que entregaram bons resultados no segundo tri, continuam fazendo um excelente trabalho no terceiro tri, pelo menos até agora. E aí a minha palavra não foi bom trabalho, foi um excelente trabalho, porque o terceiro tri ele ainda pega a faixa final aqui, daquela subidinha de juro ali, que a gente teve, sim, o custo da dívida ele está muito alto. Assim, o cara que está realmente entregando um bom resultado e controlando as despesas, o SG&A ali, o custo assim, na veia, ou seja, não é apenas isso, decisões passadas em algum momento do tempo
de custo de capital, de investimento, saber o que fazer com nossa geração de caixa, estão surtindo efeitos, né? Empresas que a gente tem julgado de alta qualidade, baixo risco, pouco ou quase nenhuma alavancagem, companhias que vão entregando aquilo que vem prometendo nos seus guidance, que fizeram esse bom trabalho no segundo tri, estão fazendo um terceiro tri. Então, é um micro que realmente é um dado bom, tem conduzido bem dado essa expectativa positiva, diante de um cenário onde um Selic em 15% não é para qualquer um. E se tratando de Brasil, por tudo que a gente discute em economia, com todas as dificuldades que a gente tem, mudança de regra de jogo e, poxa, em várias outras coisas, com juro real elevado, está aí na casa dos 7,5% se a gente olhar para A 10 gente anos. está num nível bem restritivo, né? Então assim, entregar um bom resultado agora, a pergunta que eu deixo no ar aqui é: imagina com esses juros em queda, ou a gente, de forma um pouco mais permanente, com esse juro aí em um dígito alto ali, high single digit, como é que isso não poderia ser melhor? Então, tem valor para entregar mais pela frente, fizeram um bom tem feito boas decisões de estrutura de capital, o que a gente, né, começa a olhar 2026 sob um olhar de que tem mais coisa para buscar, basta não querer descobrir a nova forma de fazer a roda, nem nada, é fazer o mais do mesmo, procurando boas empresas, essas empresas de alta qualidade, que a gente já vai muito bem. A gente tem muito que aprender com essas companhias que têm entregue bons resultados até agora, né? Muito que aprender, porque a gente está diante de um cenário econômico que, enfim, vocês sabem infinitamente até melhor, eles podem desenvolver isso até mais do que eu, que é complicado, não é simples, mesmo com o PIB aí printando 2%, né? E esses caras entregando o resultado que não entregando, então a gente tem muito que aprender, né, para frente, e enaltecer essas boas decisões de management ao longo do caminho. E assim, Rafi, quando a gente olha para a lógica setorial, né, a gente tem visto desempenhos diferentes entre os setores ou todos estão mandando bem? Eu vi aqui que, por exemplo, utilities, né, 9 empresas do setor já reportaram e 85% superaram as estimativas. Saúde, também, com exceção à Hapvida, parece estar indo bem nessa temporada de resultados. O que você me fala do ponto de vista setorial, né? O que vocês gostam mais, aqui, principalmente nas carteiras, né? Exato, a gente tem preservado muito e continuado muito com a ideia de olhar utilities, né, financials, ou seja, bancos, utilidade pública, saneamento, companhias que com essa capacidade enorme de gerar caixa, remunerar o acionista ao longo do tempo e prometer, né? Prometer e cumprir as suas promessas ao longo do caminho, é o que a gente tem feito, né? E aí, o outro setor também, esqueci de comentar, que é o TMT, né? Que é Tecnologia, Mídia e Telecomunicações, outro âmbito também que tem sido surpresas positivas ao longo de todo o ano inteiro, né? Que o nosso time tem olhado com muito carinho e reportado, e, portanto, todos esses papéis têm feito parte das nossas carteiras. A gente não abre mão de commodities, mesmo num cenário, olhando aqui no âmbito mais generalizado, né, geral, não está tão bem assim. Se a gente olhar o petróleo, ele está mais para baixo, mais para $60 do que para 75, como a gente começou o início do ano. O efeito de tarifas, o efeito do dólar mais fraco também, né, com essas companhias mais dolarizadas que têm conduzido aí uma performance não tão boa. A gente não abre mão delas, a gente fica um pouco na posição under, né, que é com uma alocação um pouco menor do que seria no movimento mais neutro, quando a gente olha o Ibovespa como principal benchmark, mas a gente faz isso justamente por entender que esse é um player super importante e representativo do mercado, né? Então, o que a gente fez ao longo do ano nessas companhias desses setores que a gente acabou de falar, mas sem abrir mão de Petrobras e Vale, que Itaú virou unanimidade, um reloginho suíço, entrega resultado, mas Petrobras e Vale, às vezes até com um pouco mais de Vale agora, inclusive, né, que tem andado bem, mas a gente não abre mão de Petro, né, mesmo entendendo que o momento não é positivo pela representação que o papel tem.
Legal, Rafi. E assim, agora saindo um pouco mais desse curto prazo, né? Eu queria pegar um gancho da sua primeira resposta, que foi realmente esse desempenho positivo ali da Bolsa ao longo do ano, né? Não é só esse desempenho robusto do terceiro trimestre, né? Ao longo do ano, a gente tem visto recordes atrás de recordes ali do Ibovespa, do Ibovespa, né? Recentemente, de forma aqui mais acentuada, mas assim. As ações brasileiras já subiram cerca de 30% em reais e 50% em dólares Ô, nesse ano, né? Pois é, quem diria? bastante coisa. Vocês têm um índice até de sentimento da XP, vocês postaram recentemente, né, que divulgam ali, que vocês divulgam nos relatórios do Raio XP, e o que a gente tem visto é que ainda o índice ele não mostra esse forte otimismo da bolsa, né? Então parece que ainda tem espaço para essa alta continuar, né? É isso mesmo, né? O que tem sustentado essas ações, esse movimento positivo? Vai ter uma correção ou não? Esse otimismo segue adiante? Bom, que vai ter uma correção, eu imagino que sim. O estado do mercado hoje, do lado técnico, né, está ficando cada vez mais sobrecomprado. Acho que é normal a gente viver uma fase de correção, nem que seja mais intermediária, ou uma correção de lado, né? O mercado ficar um pouco mais de lado já é uma característica de correção, né? Mas de fato a gente está vivenciando talvez o bull market mais triste ou menos humorado, né? Com as pessoas menos eufórico que eu já vivi nesses meus 22 anos de carreira, porque caramba, cara, ninguém comemora, não tem arrasta pra cima, não tem foguetinho no Instagram, não tem gente saindo de Ferrari nas redes sociais dizendo: "Olha, ganhei dinheiro aqui, me siga para mais dicas", não tem nada Ainda disso. tem receio, cautela, né? A É um gente percebe silêncio isso. ensurdecedor dos participantes de renda variável, principalmente quando a gente fala de varejo, né, que é o meu dia a dia aqui. Isso é muito explicado, por esse movimento de alta, mas muito atribuído a um trade muito mais global do que idiosincrático, alguma coisa ligada à economia brasileira. Esse é um ponto super importante. Basta a gente olhar, as performances dos índices, brasileiros, né, em dólares, principalmente o MSCI ou o próprio Ibovespa em dólares, a gente vai ver que a gente está juntinho com o Chile, com o México, com China, com mercados emergentes em si. Essa é uma rapidamente você olha isso. E a outra posição, ou seja, tem o trade global. A outra questão está muito ligada ao enfraquecimento do dólar, né, como digamos assim, a forma mais evidente desse quadro de rotação de dinheiro no mundo, algo que a gente conseguiu verificar muito rapidamente no time de estratégia, logo depois do Liberation Day, né, quando o Trump vem com aquela cartolina e mostra que vai tarifar o mundo, etc. Logo ali depois a gente percebeu que esse dólar poderia ficar um pouco mais fraco, e por outras razões também, mas isso ajudou e muito no posicionamento, na ideia de que o dinheiro ia começar a rotacionar para mercados emergentes, mercados um pouco mais competitivos, né. E por fim, o trade eleitoral, né, acho que o trade eleitoral ele não entrou em cena ainda, mas essa antecipação das eleições do ano que vem, elas aconteceu, e ora um pouco mais, um pouco menos, a depender das notícias locais brasileiras, né, do que a gente tem, no mainstream, né, e da grande mídia. Então, isso explica o porquê do rally, né, o porquê que a gente andou tudo isso e majoritariamente por conta do fluxo de capital estrangeiro. Tem correção para vir pela frente, eu não tenho dúvida disso, é o que a gente espera. O comitê de varejo, né, que eu represento, eu coloquei em palavras ali bem objetivas, né, dizendo: "Eu espero uma correção de mercado, uma correção que ela é técnica, é até salutar do ponto de vista da troca de mão, quando você tem uma entrada um pouco maior do investidor local em detrimento da saída do investidor estrangeiro. Extremamente normal, para essa manutenção, de tendência. A gente está longe de um quadro de fim de ciclo, muito pelo contrário, acho que o bom ciclo nem começou ainda, porque a gente já tem um efeito de corte de juros pela frente, né, uma mudança de regime econômico que promove muito impulso para a renda variável, né, quando você tem taxa de juros e inflação caindo, todos eles ao mesmo tempo, né, invariavelmente dá magnitude. O resultado médio na história sempre foi positivo para a renda variável, né, então a gente tem bons caminhos, por exemplo, pela frente. Então, eu sim, eu vejo o valor, acho que tem um bom caminho, é questão
né, de a gente sempre olhar esta renda variável sob a ótica de alocação e não especulação barra recomendação. Isso é super importante para todos que ouvem a gente, principalmente dado a sua pergunta, quando a gente olha um horizonte de longo prazo. Ano que vem são muitas incertezas, né? A redução do Fed vai provocar volatilidade para o mercado brasileiro, as eleições vai provocar um aumento de volatilidade para o mercado brasileiro. Então, aonde eu quero chegar é que a gente tem que olhar a renda variável hoje sob a ótica de alocação, como uma classe de ativo tão importante quanto renda fixa, quanto a internacionalização, você pegar a parte do patrimônio, dolarizar e investir lá fora, seja para um crédito corporativo, para o Treasury ou para ações, enfim, você tem que diversificar e a renda variável ela se tornou uma classe inevitável para você surfar esse movimento, né? Eu costumo dizer que o errado é não ter renda variável, você precisa ter. Você você tem zero e vai para 1%, e esse é o seu perfil, tá de bom tamanho, né? Mas eu acho que é um pouco disso. E que, finalmente, para concluir, que a renda variável e a renda fixa, elas precisam coexistir dentro do portfólio do dia a dia dos nossos clientes, porque eu tenho aqui para mim que a gente pode e deve quebrar uma cultura antiga, né, e que para mim é antiquada, ultrapassada, né, de que para você levar em consideração a renda variável, você necessariamente tem que falar mal da renda fixa, né? A renda fixa morreu, quem já não viu isso em algum momento do tempo? Ah, porque acabou 1% ao mês. Ah, porque agora não está rendendo mais nada, etc. Né? E aí você fala mal desse cara para poder levar ele para a renda variável e o efeito inverso, a mesma coisa, sabe? Poxa, fica aqui no quentinho do CDI porque renda variável não rentabiliza nada, essas empresas não valem nada. Enfim, e eu acho que está na hora a gente acabar com esse senso de exclusão de um contra o outro e partir para um ambiente de que essas classes elas possam e devem coexistir. Se a gente tiver essa mentalidade, sim, bolsa é compra, renda fixa é compra, a gente tem que fazer um universo de alocação que seja eficiente, aderente ao perfil, para surfar não só a incerteza que a gente tem pela frente, mas para um longo prazo, que foi exatamente a sua pergunta. Exato, né? Aliás, a projeção de bolsa para vocês ano que vem é que bata 170 mil pontos, né? Com risco até de a gente, a depender do trabalho do Maluf aqui, em jogar a inflação cada vez mais para baixo, né? Pode ser que a gente até faça essa revisão para cima, né? Mas a gente está com 170 mil pontos, assumindo ali um múltiplo de pelo menos 10 vezes em termos de preço sobre lucro, o que dentro da nossa estimativa seria bem razoável, a depender desse juro real, a depender um pouco da inflação, enfim, um pouco do próprio fluxo, né? Porque no ano inteiro foi de expansão de múltiplo, né? Então, como é que esse fluxo vai se comportar, né? Então, eu acho que é um pouco desse cenário, mas sim, compra, é oportunidade, mas dentro das métricas que eu disse, a gente tem que olhar para uma ótica de alocação e não especulação, né? Mais do que a gente querer recomendar, eu estou aqui com um senso de preocupação contra a frustração de quem nos ouve. Cara, a FI falou que é legal, o cara comprou agora com bolsa 157, 158 mil pontos, a bolsa cai, vai para 150 e o cara se frustra, né? E certamente quem está olhando sob a ótica de alocação, ele não vai ter essa frustração tão intensa na forma do outro que está ali especulando. Eu acho que esse é o ponto aqui para trazer para quem nos ouve, nos assiste. Legal. E já que depende do Alê, vamos chamar o Alê, então, Muito. para nossa Não conversa. coloca essa responsabilidade, hein, sobre mim. O Alê já disse, né, nosso economista de inflação, né, um ótimo economista, então ele vai trazer aqui as visões. Alê, assim, o Rafi falou que boa parte desse movimento da Bolsa, ele vem em linha, né, com o que vem trazendo também outras economias emergentes, mas domesticamente a gente tem visto esse cenário ali de desinflação também, que acabou ajudando em partes essa melhora ali do mercado, né? Então a gente está vendo o IPCA abaixo das expectativas, né? Nas divulgações anteriores, não estou falando só de uma, mas foram várias divulgações que o IPCA veio abaixo das expectativas. E, assim, eu sempre ouço falar, na verdade eu estou ouvindo falar dos chamados 4 Cs.
câmbio, commodities, clima e China, né, como os principais responsáveis para o movimento de desinflação esse ano, né? É isso mesmo, né? Me conta o que tem acontecido, porque assim, o que tem influenciado esse processo de desinflação que a gente tem visto no Brasil? Bem, Luísa, obrigado pela pergunta. É um prazer aqui estar de volta no EconoCast. Bem, os 4 Cs que você trouxe é o que a gente vem costumeiramente aqui trazendo nossas análises, né? Que basicamente trazem a melhora da perspectiva de inflação vinda, primeiramente, câmbio e commodities, né? Esses 2 fatores aqui foram predominantes neste ano. Eu diria que a taxa de câmbio que saiu no patamar de 6,20, 6,30 no final do ano passado, e hoje está abaixo de 5,30, 5,27 quando eu desci aqui para esse estúdio. Claro, esse impacto é direto no IPCA, especialmente de alimentos e bens industrializados que a gente importa, né? Insumos. O segundo ponto ali são as commodities. O Rafi bem disse, né, que houve queda expressiva no preço do petróleo. Isso se configura em queda do diesel, queda na gasolina, queda dos insumos para a indústria também. E safras agrícolas recordes, que aí combina commodities e clima, que é o terceiro C. Então a gente tem produção robusta esse ano de grãos no mundo, né? A gente viu aqui um clima muito favorável no Brasil, ameno. A gente está aqui em novembro, com frio, né? A gente estava falando agora há pouco que estava frio aqui em São Paulo. Isso para a produção agrícola, esse clima ameno, ele é positivo, ele é benigno, né? A gente teve uma forte produção de itens in natura, que derrubaram o preço esse ano fortemente. E para finalizar, o lado da China, né? China que, com toda essa guerra comercial, acabou por exportando esse excedente que deixou de ir para os Estados Unidos para outros países, inclusive com custos de produção cada vez menores, né, no país. Então, uma economia voltada para fora, para exportação, que encontrou novos destinos para produtos. A gente vê hoje em dia no nosso dia a dia, né, a quantidade de produtos chineses que antes não chegavam até nós, eletrodomésticos para nossas casas, eletroeletrônicos, automóveis, né? Carros elétricos. Exatamente, os carros elétricos, eles ganharam espaço na cesta de consumo do brasileiro e a um custo normalmente mais baixo. Isso é uma desinflação que chega à vida das pessoas, né? Isso é sentido e é medido pelo IPCA, né? Então, eu adicionaria o outro C, o quinto, né, que o Rafi muito bem mencionou ontem, que é o Copom. Esse a gente não pode esquecer do Copom, que fez o trabalho dele de subir a Selic a 15%. A gente vê já algum grau de desaceleração incipiente na economia, especialmente naqueles setores mais sensíveis ao crédito. Porém, a gente não pode esquecer também do impacto da Selic alta sobre a taxa de câmbio também, né? Quando você tem uma taxa de juros tão elevada quanto o Brasil, né, e o resto do mundo discutindo corte de juros, fica muito caro a gente falar no mercado apostar contra o real. Então, obviamente, a moeda brasileira se beneficiou por esse canal, né? É um juros atrativo, né, para investidores estrangeiros. E acabou segurando o câmbio também, é um fator relevante. Então, no curto prazo aqui, o que a gente tem visto é uma desinflação por todos esses fatores muito concentrada em bens e alimentos. A gente pega agora, na semana foi divulgado agora o dado do IPCA de outubro, né? Se você for considerar o item alimentação no domicílio, foi a 5ª deflação mensal no ano. Ou seja, 5 meses de deflação. Novembro, minha projeção já está zerada e com viés de baixo pode ter deflação em novembro de novo. Tá? Para alimentação do domicílio. Para alimentação do domicílio em novembro. Para vocês terem ideia disso, a gente só teve deflação para esse mês de novembro em alimentação 2016 e 2017, que foi um caso atípico, né? E industrializados, parte de bens duráveis, que são bens duráveis, automóveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, aquela famosa linha branca, linha marrom, aparelho telefônico também. A deflação pelo 4º mês seguido em outubro, devemos ter uma leve alta em novembro, a depender do impacto da Black Friday, que tem algumas coisas surgindo no dado, mas um número muito baixo. Tudo isso conversa com aqueles Cs que a gente trouxe, né? Ao passo que a inflação de serviços segue super elevada ainda, né? Eu acho que o lado benigno do mercado de trabalho que a gente vê agora, por exemplo, taxa de desemprego nas mínimas históricas, salários e alta, que o lado benigno é o consumo, né? A sustentação da demanda doméstica. O lado, vamos dizer, o cobertor curto da economia é um espraiamento para a inflação. E, de fato, a gente olha as métricas daqueles serviços que são mais intensivos em mão de obra, estão rodando a 7%. Ainda muito elevado, né?
Agora, a grande dúvida aqui, Luísa, que vem me perguntar sempre, o que a gente pode extrapolar desse cenário de melhora inflacionária, né, para 2026? Lembrando que nossa projeção de inflação para esse ano é de 4,5%, né? A gente tem 4,5% algumas semanas e com algum viés de baixa, a depender dessa dinâmica de alguns itens voláteis em dezembro, passagem aérea, alimentos, mas em grosso modo, nas cercanias de 4,5%. Ano que vem a gente projeta oficialmente 4,2%, divulgamos a revisão recente no relatório mensal. O que pode se extrapolar? Parte de alimentos, a gente acha que vai continuar bem benigna, né? Moderada no que vem, abaixo da média histórica, porém com algum grau de aceleração. É muito difícil no Brasil a gente conviver com uma inflação de alimentos tão baixa quanto este ano. Eu estou falando de uma inflação de alimentos em torno de 2% esse ano. É extremamente baixa. A média histórica do Brasil é 6, 7%. Caramba. Então, 6, 7% é bem elevado. 6, 7%. Então a gente deve ver algum grau de aceleração, mas ainda um patamar perto de 5%, tá, de alimentação. Parte de industrializados a gente consegue extrapolar assim, tá? Um cenário ainda baixista para petróleo, baixista para commodities em geral. China vai continuar exportando deflação para o Brasil e para o resto do mundo. Haja BYD, Haja BYD, produto eletroeletrônico, vestuário, etc., que tem exportado num preço baixo. Então a gente tem uma inflação de industrializados baixo. Serviço já é mais difícil, né? Ali ainda a gente vê um cenário de atividade econômica reaquecendo ao longo do ano que vem. A gente não pode esquecer aqui que é um ano eleitoral, né, Rafi? Então a gente vai ver o que é investimentos públicos robustos aqui. A gente esquece dos estados nessa história. A gente fica muito focado no governo federal, né? Medidas de crédito. Os entes subnacionais também estão prontos com caixas robustos ali para começar a gastar ao longo de 26. Isso é atividade, demanda aquecida. Demanda aquecida, a gente espera também mercado de trabalho aquecido, espera inflação de serviços, sim, com algum grau de moderação no que vem, mas bem acima da meta. Então esse 4,2 hoje está, ao meu ver aqui, equilibrado hoje, né? Se colocasse algum viés ainda, seria para ser um pouco mais baixo, tá? Isso abre caminho, sim, ali para o Copom começar a cortar juros no próximo ano, né? A gente aqui na XP tem uma visão de que o ciclo de corte de juros se inicia em março. Com os dados de IPCA dessa semana, com a comunicação 4 do Copom também divulgada essa semana, com um tom um pouquinho mais brando, o mercado foi mais para janeiro. Em termos macroeconômicos, Rafi, com diferença de 45 dias, Luísa, de corte de juros, é muito pequeno. A gente está discutindo muito mais trade aqui do que propriamente impacto macroeconômico. Mas, de fato, é um cenário de que há espaço para cortar juros, né? A gente enxerga, inclusive, um espaço de 300 pontos de corte no ano que vem. 12% de Selic depois de 6 cortes consecutivos de 0,50 a partir de março. Se for março ou janeiro, também depende de muitos fatores. Um deles é Fed também, né? A gente não sabe como vai ser a condição da política monetária nos Estados Unidos. O outro fator, comportamento das expectativas de inflação, trade eleitoral até lá, como vai se dar no primeiro trimestre de 2026. Dito isso, ainda é um cenário que para vocês de renda fixa, né, que olham com renda variável, perdão, que olham com maior atenção, com maior... a vida vai ser benigno, assim, de fato, um cenário desinflacionário ainda, um cenário, um ambiente propício ali para corte de juros, sair desse patamar super restritivo que a gente está e migrar ali para das cercanias de 12%, que é significativo, 300 pontos de Selic para qualquer métrica, seja atividade, inflação, até pensando em ativos, né, tudo. É bastante significativo esse ciclo. E assim, eu lembro no início do ano, né, a gente solta todo mês nossas projeções no Brasil macro mensal, né, e no início do ano o Ale estava projetando inflação em torno de 6%, né? E eu não estou falando aqui só a XP, né? Quando a gente olha o movimento as expectativas de mercado pelo Boletim Focus, que ali é semanal, também estava nesse nível, né? E aí as projeções foram reduzindo até que chegasse a 4,5%, né? Que é o topo ali da banda de tolerância, e o ano que vem já em 4,2, né? Então, acho que aqui é uma resposta, claro, que é o quinto C que o Ale falou, a postura ali dura que o Copom ele vem mantendo, né? E aí, Ale, a gente falou, claro, já disso um pouco, mas eu queria elaborar um pouco mais, né? Aqui a gente, então, tem um processo de desinflação acontecendo para o ano que vem, mas, assim, o que
pode estar influenciando ali, ou pode vir adiante, que pode acabar por postergar ou antecipar até a decisão do Copom? Você acha que tem alguma coisa que pode acontecer, que deve mudar bruscamente esse cenário, ou deve ali seguir entre janeiro, março, ou março e abril, né? Primeiramente, componente externo de inflação. O que é componente externo de inflação? Commodities e câmbio. Aí me preocupa muito mais câmbio, algum cenário externo de fortalecimento do dólar, por exemplo. Esse é um risco que está no cenário, embora eu pense que ele seja pequeno hoje, cenário, inclusive, que nos surpreendendo ao longo de 2025, né? Era um fato que a gente esperava sob o governo Trump, dólar forte, né? Materializou-se o oposto, dólar fraco. E muito fraco, né? O primeiro semestre foi a maior queda do dólar no semestre desde 73, salvo engano, né? Então, isso a gente não esperava também. Isso é um fator de risco. Do lado interno, né, eu diria o comportamento das expectativas ao longo do ano. Tá? Se elas continuarem cedendo como estão cedendo, especialmente no médio prazo, acredito que o PC continue cortando, inicie o ciclo de corte e tenha conforto para cortar nesse patamar ali que eu disse de até 12%. E isso depende muito também, claro, do trade eleitoral. Infelizmente, 2026 vai ser para nós economistas, né, que ficamos apegados aqui aos dados, tudo. Infelizmente, vai ser um ano de trabalho muito maior do nosso time de análise política, o Paulo Gama, né? Eles vão ditar ali o ritmo de 2026, mas com certeza o comportamento das expectativas ao longo do ano que vem, tá? Eu ainda acho que 2026, como eu disse, cenário de inflação comportada, vai dar espaço para iniciar o ciclo de cortes, cortar razoavelmente a taxa Selic, mas a intensidade, ou seja, o tamanho do orçamento, ele está muito atrelado, basicamente, ao ciclo eleitoral. Né? Então, perspectivas fiscais, na verdade, né? A Selic é basicamente isso. E Fed, né? A gente está falando aqui também, a gente esquece do Fed, mas curto prazo aqui tá muito difícil de ler, né? A gente passou agora por um shutdown nos Estados Unidos, 43 dias, 44 dias de paralisação da máquina pública americana. Ficamos sem divulgação de dados e o que me espantou ali, inclusive nessa semana, foi que os dados oficiais, por exemplo, de emprego e de inflação relativos a outubro, provavelmente nem serão divulgados. Porque não é que houve problemas de divulgação do dado, basicamente não fizeram a coleta dos dados. E inflação é aquela coisa, se você não coletou preço naquele período, Já era. Não é retroativo. não é retroativo, não tem como você ir atrás do dado. Então, eu não me lembro se isso teve precedente na história americana, mas a gente está lidando com esse ambiente. E nesse ambiente que o Fed vai ter que decidir sobre taxa de juros em dezembro. Um Fed vendado, né? Um Fed agindo às cegas ali, a gente não sabe, sem informações de alguns diretores se manifestando. Olha, com esse cenário sem indicadores, a melhor postura a se adotar é ser cauteloso, né? Agir com cautela e manter essa taxa de juros. Além disso, a inflação está alta ainda, pelo menos nos últimos dados divulgados. Ou seja, o mercado hoje dividido em relação ao corte em dezembro, isso tem impacto, claro, muito evidente sobre Copom, sobre taxa de câmbio para países emergentes, né, fluxos financeiros ao redor do mundo. E vamos ver também como vai lidar o Fed ao longo de 2026 com esse cenário de tarifas, ainda essa discussão entre inflação alta e emprego mostrando algum grau de estabilização. Mas no curto prazo aqui tem preocupado também. Eu acho que é importante também trazer esse tópico do Fed aqui para a gente discutir. Então, e isso é algo que eu venho ressaltando ali em todos os episódios, né? A incerteza ainda paira aqui sobre o web e vai continuar à frente, né? O Rafi falou, o Ale falou, então é algo que apesar desse otimismo de curto prazo, eu acho que a cautela ainda é necessária, né? Até o ponto que o Banco Central ele vem trazendo ao longo dos comunicados e atas. O Banco Central e o que o Rafi falou também dos próprios investidores. Nunca se viu um bull market tão desanimado, né? Acho que tem um pouco disso, desse ambiente muito incerto ainda, global, local, né? Que a gente pontuou aqui. Então, acho que esses pontos aqui foram bem relevantes. Gostei bastante da tua posição aqui, Rafi. É isso, gostei bastante da nossa conversa aqui, pessoal. Aqui no EconoCast, a gente vai continuar trazendo atualizações desse e de outros assuntos, né? Fiquem atentos às nossas publicações. Ale, Rafi, muito obrigada aqui pela participação, né? Continuem acompanhando os novos episódios
no YouTube ou no seu tocador de podcast favorito. E lembrando que nossas análises, relatórios, recomendações você encontra na página conteúdos.xpi.com.br. Mais uma vez, muito obrigada, Rafi e Alê, e Obrigado. até o próximo EconoCast.